O projeto de Deus, querido, está em execução. E eu creio que você tem um chamado para ser usado e usada por Deus. Então esteja atento em que Deus quer te usar. Amém? Seja obediente em todo o tempo, querido. A palavra de Deus está aqui. E é necessário que haja a conversão, é necessário que haja a mudança. Aleluia. Jesus, querido, veio e pagou o preço por mim e por você. E através do ato de sacrifício lá na cruz, querido, hoje nós podemos declarar que nós temos direito à salvação. E aquele que crê em Deus e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir deste momento de decisão, passa a ser considerado filho de Deus. Amém? Co-herdeiro com Jesus. Aleluia. Querido, um dos grandes problemas que está havendo nos dias de hoje é exatamente a pessoa não ter certeza da sua identidade, não saber quem você é. Porque o fato é, nós estamos no mundo, vivemos no mundo, mas temos que entender que não somos do mundo. Amém? Através do sacrifício de Jesus, queridos, houve um evento, o maior que já houve na história. E através desse evento, queridos, cada um daqueles que reconhece o sacrifício de Jesus e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, tem direito, querido, a uma nova vida. Amém? Uma mudança, uma transformação em sua vida. E como consequência na sua história e na sua família. Aleluia. Sabendo, queridos, que um dia nós estaremos diante do Senhor. Nós estaremos com Ele, porque esta é a promessa de Deus. Jesus disse, eu irei vos preparar lugar, mas eu voltarei. Amém? Mas enquanto isso ele diz, eu irei interceder ao Pai, e Ele irá vos enviar o Espírito Santo, o vosso ajudador, o vosso consolador. Para quê? Para que esteja conosco em todo o tempo, nos fortalecendo, nos guiando, nos conduzindo, nos dia a dia, diante das tribulações, das provações. Aleluia. Mas eu quero te dizer, queridos, que há uma promessa para nós, amém? Uma promessa, vindo de Deus, de sermos filhos verdadeiros. Aleluia. Promessa essa, querido, que nos dá o direito de já usufruir hoje, aqui, nesse tempo. Usufruir de quê? De tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele está no controle de tudo. Amém, queridos? Aleluia. Passemos, queridos, para o momento da palavra. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Eu te convido nesse momento, abre a tua Bíblia, querido. Na primeira carta de João, capítulo 3, a partir do verso 1. 1 João 3, a partir do verso 1. Aleluia. Veja, querido, o que diz a palavra do Senhor. Ouça. Preste atenção. Aleluia. E diz, do verso 1 ao verso 10. Vede, quão grande caridade. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus.
E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém, queridos? Posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor? Bem forte, uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vemos aqui de forma clara o que João deixa para nós, nos ensina. Queridos, nós temos uma promessa de sermos considerados filhos de Deus. Amém? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E o que nós vemos no dia de hoje, querido, é o pecado predominante, imperando no mundo. E aqui de forma clara é colocado, querido, aquele que transgride a lei está pecando. E o pecado, queridos, não agrada a Deus, porque quem peca, ou quem vive pecando, ou melhor, quem vive pecando não é filho de Deus, mas é filho do diabo. Amém? Glória a Deus. Queridos, só temos dois caminhos. Ou nós somos de Deus ou não somos. Antes, nós não éramos de Deus. Como o mundo jaz do maligno, todo aquele que está no mundo pertence a quem? Ao maligno. Amém? Mas o dia quando Jesus veio e através do seu sacrifício, Ele nos resgatou da morte, do pecado. E nos deu o direito de uma vida eterna. De sermos considerados filhos de Deus. Aleluia. Nós sabemos, querido, que Deus é rei. Amém? E o rei só existe onde existe um reinado. Aleluia. Um reinado. O reinado, querido, existe o rei, existe os príncipes, príncipe e princesa, filhos e filha, amém? E uma lei, vindo de cima do rei, onde deve haver a obediência àquele rei. Glória a Deus.
Antes, nós vivíamos no mundo. Então, o nosso reino era mundano, vivendo conforme a vontade da carne. Os ensinamentos, as influências do inimigo, todas estas que levam e que levavam e que levam à morte. Mas com Jesus, Ele nos resgatou da morte e do pecado, nos deu o direito de sermos considerados filhos de Deus. Deus que Ele nos adotou, amém? Aquele que crerem no sacrifício de Jesus tem o direito, queridos, de ser considerado filho de Deus. Passa a ser filho de Deus, co-herdeiro com Jesus. Mas nós temos que ter essa consciência, essa certeza em todo o tempo. Não podemos, queridos, esquecermos dessa grande verdade para aquele que verdadeiramente é um cristão. E viver em todo o tempo com essa certeza em seu coração. Porque não podemos viver em função das circunstâncias, do momento, das lutas e das tribulações. Temos que ter em todo o tempo a certeza e a paz. Porque vai passar. A luta vai passar. Deus está no controle de tudo. E nós iremos vencer em nome de Jesus Cristo. Amém? A vitória já é certa para aquele que crê. Para aquele que se mantém firme. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. É um Deus que tem atributos que nenhum outro tem. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele é o Todo-Poderoso. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Está em todos os cantos ao mesmo tempo. E eu quero te dizer, querido, que tu não está só. Porque o Espírito Santo de Deus, que foi enviado diretamente de Deus, Ele é o nosso ajudador, que tem nos ajudado todos os dias. Nessa caminhada, querido, que temos trilhado. Às vezes, enfrentamos luta, tribulação, dificuldade, momentos difíceis. Às vezes, querido, é tão difícil, só quem sabe é a pessoa e Deus. A pessoa e Deus. Porque a dor, o peso é tão grande. Mas aí nós temos que lembrar quem nós somos. É conhecer a nossa identidade. Nós temos pai terreno? Temos. Mas, queridos, o nosso pai real, verdadeiro, é Deus. Amém? Este é o nosso pai. Porque o teu pai terreno, ele pode te abandonar, pode te desprezar, pode não dar valor a ti, mas Deus te ama. E Ele nunca irá te desamparar. Está sempre contigo, queridos. Ele nunca vai trabalhar ou fazer algo para frustrar o teu coração. Porque conhecendo a tua vida, que conhecendo e sabendo de tudo, Ele tem preparado o melhor para cada um de nós. Aleluia. Ele é maravilhoso. E diz nesse verso primeiro, 1 João, capítulo 3, verso 1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Amém? Que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Amém? Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Aleluia. Querido, nós não somos merecedores, mas Deus nos amou. E Deus, querido, nos adotou. Amém? Nos adotou como filho. Aleluia. Eu e você somos filhos de Deus.
Que eles somos co-herdeiro com Jesus, nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso e o dono de tudo. Quando a pessoa não tem essa visão, e ela se limita apenas, querido, ao que vê, e aos bens materiais que porventura venha a ter, ou não ter, tem uma vida triste. Por quê? Porque não consegue entender de fato e reconhecer a sua verdadeira identidade, que é um herdeiro da maior riqueza que existe no mundo, querido. Aleluia. Herdeiro de Deus. Não é herdeiro de qualquer um, querido. Você pode pensar no homem mais rico. E a pessoa, quando está focada só no natural, ela pode até achar ser herdeira de um homem mais rico aqui no mundo seria coisa boa, maravilhosa, que poderia ter tudo, comprar tudo. Mas eu quero te dizer, querido, que tu és um herdeiro de algo muito maior. O herdeiro de alguém muito maior. Aleluia. Que não se limita só a esse mundo, querido. Porque as coisas, muitas vezes, que nós buscamos, desejamos, é tão pouco. Diante daquilo que Deus já nos prometeu. Diante daquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso nós precisamos saber quem nós somos. Saber quem é Deus e saber quem nós somos em todo o tempo. E é isso, querido, que João está transmitindo para nós nessa noite. O Espírito Santo de Deus vem trazer essa palavra para nós, para nos lembrar quem nós somos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, nos dado de forma gratuita, que fôssemos chamados filho de Deus, e nós o somos, amém? João, querido, ele afirma, e nós o somos. E assim como João está afirmando, nós também devemos afirmar e ter essa certeza em nossos corações, que nós somos filhos de Deus, embora o mundo não reconheça, amém? Embora o mundo não reconheça, e diz, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus, não conheceu verdadeiramente a Jesus. Jesus esteve nesse mundo e não foi reconhecido pelo mundo como Filho de Deus. Mas nós, queridos, devemos reconhecer em todo o tempo quem nós somos. Filho de Deus, co-herdeiro juntamente com Jesus, de tudo aquilo que Deus já tem preparado para nós. Aleluia. E precisamos nos manter nessa posição. Todo tempo, queridos, buscarmos mais e mais intimidade com o Senhor. Mais e mais intimidade com o Espírito Santo. Porque estamos no mundo e somos afrontados todos os dias. O inimigo, querido, ele tenta nos convencer que nós não somos dignos de sermos filhos de Deus. Ele tenta, querido, colocar em nossos corações, queridos, que existe algo melhor aqui na terra para ser desfrutado, para ser vivido, para ser desfrutado, querido. Tudo engano, tudo mentira. Por isso, nós devemos conhecer a verdade que vem de Deus, porque essa verdade é que verdadeiramente nos liberta. Verdadeiramente vem abrir as nossas mentes, para que nós saibamos quem nós somos, e possamos caminhar firme, com a cabeça erguida, mesmo diante das provas e das tribulações. Aleluia. E diz o verso 2, 1 João diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda
não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Amém, queridos? Quem somos? Quem você acha que você é? Quem você diz que você é? E aqui João diz de forma clara: filhinhos, agora somos filhos de Deus. Mas diz mais: e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Aleluia. Porque estamos no mundo, queridos. Vemos o nosso natural. Mas temos que ter a consciência que existe o Espírito de Deus habitando em nós. Mas um dia o nosso corpo será transformado totalmente diante da presença do Senhor. Haverá um dia, queridos, que estaremos diante do Senhor, perfeitos diante do Senhor. Mas até lá, queridos, precisamos em todo tempo ter esperança em nossos corações. Esperança, querido, vem da fé. Da fé, querido, em cima da promessa de Deus. Existe uma promessa, eu creio, então eu tenho fé. E com a fé, eu tenho a esperança da concretização da promessa do Senhor. Aleluia. Onde um dia nós teremos o nosso corpo transformado para a glória de Deus. Hoje, o que vemos, queridos, são muitas pessoas buscando cuidar do seu corpo. Isso é bom. Um certo ponto é bom. Olhando o lado da saúde, temos que cuidar. Mas, no entanto, muitos chegam ao ponto, queridos, de endeusar o próprio corpo. De fazer tudo para ter a beleza que ele quer, que ele busca, que ele almeja, e faz tudo por isso. Mas o principal ponto é que Deus fica de lado, esquecido. E a Bíblia diz, queridos, que dos mandamentos do Senhor, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Deus precisa, querido, estar primeiro em nossas vidas em todo o tempo. Amém? Deus, o nosso Deus. E diante disso eu preciso conhecer a Ele. Quais são as suas promessas? O que Jesus ensinou? O que deixou para nós? Para que nós possamos andar em obediência. Nós não podemos, queridos, nos deixar ser enganado pelo inimigo. Porque se nos deixarmos ser enganados pelo inimigo, entra a desobediência. E com a desobediência entra o pecado. E quem vive pecando não é filho de Deus, mas é filho do diabo. Aleluia. Por isso, queridos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E já precisamos viver essa realidade todos os dias. Aleluia. Vivendo o reino de Deus agora, já aqui na terra. Como? Dando testemunho, queridos, de verdadeiros cristãos, imitadores de Cristo, que obedeceu, que cumpriu a sua missão, que viveu em todo o tempo, praticando o amor, aleluia, agradando ao Pai. Amém, queridos? Então um dia irá se manifestar de fato, e nós iremos ver com os nossos olhos a promessa de Deus se concretizando. Aleluia. Mas até lá temos que viver a esperança da concretização da vontade de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Verso 3 diz a palavra do Senhor, queridos.
E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E todo aquele que em Jesus tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Jesus, como Deus, como o Espírito Santo é puro. Aleluia. A esperança, queridos, é o que nos move. A esperança, queridos, é em cima da promessa de Deus. Esperança que é esperar, amém? Algo. Aleluia. Eu tenho uma promessa, em cima da promessa eu tenho fé. E através da fé eu tenho esperança. Esperança de quê? Que eu vou vencer. Esperança, queridos, que mesmo diante das adversidades, eu não serei enganado, mas eu andarei firme diante das promessas do Senhor, guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, firme, no só propósito, cumprir a vontade de Deus e completar a minha carreira. Amém? Todos nós temos um propósito, eu creio. Todos nós temos um chamado. Por isso precisamos estar em intimidade com o Senhor, deixando o Espírito Santo nos conduzir. Às vezes, querido, nós somos ansiosos, olhamos para o irmão e até olhamos ou comparamos a vida do irmão, a nossa vida com a vida do irmão. Querido, todos nós temos uma vida diferente. Amém? O chamado é diferente. O nosso chamado que não é igual. Todos nós temos chamados diferentes. Então o que precisamos fazer é buscar receber de Deus, entender de Deus, compreender de Deus o que Ele quer de mim. Ou como Ele quer me usar. Porque eu tenho que cumprir a minha missão, o propósito pelo qual eu fui chamado. Aleluia. E assim andar conforme a vontade do Senhor. E a esperança, querido, em todo tempo, é o que me faz querer conhecer mais a Deus, agradar mais a Ele. E isso, querido, faz com que eu me aproxime mais dEle. E eu, em me aproximando mais de Deus, como consequência vem a purificação. Aleluia. Porque mais claro, vai ficando em nossas mentes o que vem de Deus e o que não vem. O que agrada a Deus e o que não agrada. O que é pecado ou o que não é. Amém, querido? Sabendo que Deus é justo. Jesus esteve aqui e não pecou. Nele não teve pecado. Porque Ele é puro. Amém? Ele é puro. E a sujeira, querido, que o mundo impregnou em nós, diante de Deus, através da luz que vem sobre nós, os nossos olhos espirituais são abertos, a tal ponto que nós possamos enxergar a sujeira em nós, o pecado, e assim nós possamos nos arrepender, pedir perdão, somos perdoados, limpos, purificados pelo sangue do Cordeiro, e assim nos transformamos puro, amém? Puro diante do Senhor. Glória a Deus. Querido, nós temos que ter essa consciência em relação ao pecado. O que é pecado, querido? Nós temos que saber de fato o que é o pecado.
Aleluia. Verso 4 diz: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Aleluia. Diz o verso 4: qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Então todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isto é o pecado. Esta é a definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei. E que lei é esta? Lei de Deus, amém, queridos? Aleluia. Deus é tremendo. No início, queridos, da história relatada na Bíblia, Deus levantou Moisés, amém? E através de Moisés, que foi um legislador, usado por Deus, ali vem a lei. A lei seguida no Antigo Testamento. E essa lei, querido pastor, ela teve validade até Jesus. Sabe por quê? Porque veio um outro legislador. Não é que não existe mais lei, porque o grande erro de muitos é achar que com Jesus se extinguiu a lei. Não se extinguiu a lei. Na realidade, veio um outro legislador, o definitivo, o último. Amém? Que a palavra há de se cumprir. Sua lei há de se cumprir. E essa lei, querido, foi trazida por Jesus. E uma lei, querido, sem complicação. A legislação ou a Constituição dos Estados Unidos tem poucos capítulos. No Brasil, uma quantidade imensa de capítulos, emendas. A Constituição dos Estados Unidos são poucas capítulos, já antiga, sem alteração. E a lei de Deus, queridos, é bem simples. É o que Jesus deixou para nós. E os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E ele vem esclarecer pontos de dúvida, de falta de entendimento. Mas tudo isso está aqui, ó queridos, na palavra de Deus, onde nós devemos obedecer. E eu te digo, a palavra de Deus em Jesus veio se transformar ou ser mais rígida. Como assim? Porque no Antigo Testamento, queridos, se uma pessoa, por exemplo, matasse, era olho por olho, dente por dente. Tinha que pagar. Aí Jesus diz: ama o teu inimigo. Para aquele que está sendo injuriado, ofendido, o mais fácil é revidar.
seguir a antiga lei. Mas Jesus traz algo diferente, mais difícil. Algo incompreensível para o mundo. Amém? Por isso, querido, que nós precisamos do Espírito Santo para abrir o nosso entendimento. Porque não somos mais do mundo. Estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. O que rege as nossas vidas não são as leis do mundo, mas a lei de Deus. Em todo o tempo. Amar ao nosso inimigo não é fácil, querido. Amar orar por aquele que nos persegue não é fácil. Dentro do natural, é aquele que pratica injustiça. Você orar por ele não é fácil. Mas é isso que Deus mandou que nós fizéssemos. Por quê? Porque deve haver a obediência. Não é o que eu acho. Não é o que as pessoas dizem. Não é o que a lei do homem diz. Ou até a lei do Antigo Testamento diz. Mas é o que Jesus pregou. É o que Jesus ensinou. É a lei que ele trouxe. Que é a última. Que é eterna. Amém? E a esta nós devemos obedecer. Quem obedece, agrada a Deus. Quem não obedece, desagrada a Deus. Quem não obedece, querido, transgride a lei. Amém? Transgredir a lei é desobedecer. É não cumprir. É isso que é transgredir a lei. Por isso ele diz no verso 4: todo aquele, independente de quem seja, que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Verso 5 diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus se manifestou, pagou o preço para limpar o pecado de nossas vidas, porque o preço foi pago por mim e por você. Aleluia. Então o pecado, querido, não pode mais nos prender. O inimigo não pode ou não deve, querido, mais nos prender através da acusação. Através da acusação por conta do pecado. Porque o pecado que cometemos antes, o pecado porventura estamos cometendo hoje ou queremos cometer amanhã, se de fato nós pedirmos perdão, Deus perdoa. Amém? Deus perdoa. Deus é bom, mas lembre-se que Ele também é justo. Ele é justo, querido. Pelo fato de eu falar que Jesus levou sobre si todos os pecados, não nos dá o direito de pecarmos. Porque Jesus, em muitas passagens, Ele diz: vai e não peques mais. Amém? Vai e não peques mais. E o não pecar, querido, só através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Porque temos que entender que o pecado é qualquer transgressão à lei, é qualquer desobediência a Deus, é qualquer uma. Muitos colocam níveis no pecado. Acho que pecado que desagrada a Deus é só um pecado grande, enorme. Mas coisinha simples, que não machuca ninguém, não desagrada a Deus. E eu quero te dizer, grande erro, queridos. Qualquer transgressão à lei, qualquer desobediência
é pecado. E nós precisamos nos purificar de todo o pecado, para que nós sejamos limpos, conforme a vontade do Senhor. Estejamos conforme a vontade do Senhor. Verso 6 diz a palavra do Senhor: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. João, querido, ele coloca de forma bem simples: dois grupos de pessoas. Quem verdadeiramente é cristão não vive pecando. Porque aquele que vive pecando, de fato, não conheceu ainda a Jesus. Não está convertido de fato. Pode ser um convencido, mas não convertido. Por isso temos que estar atentos, queridos, cada um de nós. Porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Por quê, querido? Está em pé, a pessoa se achar: não, eu já estou preparado, estou forte, não vou mais cair nisso aí, já passei por essa etapa. Não, queridos, não. Por quê? Porque existe uma guerra espiritual, não é uma guerra natural, queridos. Os nossos olhos só conseguem enxergar o natural. Se é o natural, se alguém vem contra você no natural, você está vendo, você está ouvindo, você pode revidar, tentar fazer algo. Mas se for no espiritual, nós não conseguimos enxergar. Nós não vemos. E aí? Contra essas ofensivas a nível espiritual, o que fazemos? Não temos que fazer. Somos enganados facilmente, queridos. Por isso que nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Nós dependemos de Deus, que dos anjos do Senhor para nos guardar. O Espírito Santo de Deus para nos alertar, para fechar a porta, para abrir porta, para nos conduzir, para que nós não sejamos enganados. Nós não sejamos enganados, queridos. Porque o inimigo em todo tempo procura enganar ao homem. Enganar, queridos, tentando vender algo que não é verdadeiro. Tentando vender a ilusão que o mundo é melhor. Que a pessoa, que nós devemos nos agradar com as coisas do mundo. Tudo isso, querido, é engano do inimigo. Amém? Porque nós precisamos estar firmes na esperança, na promessa de Deus, naquilo que Jesus, que Deus prometeu para nós. E é isso que deve nos manter firmes, nessa esperança. Aleluia. E diz o verso 7: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Sabe por que João fala isso, querido? Porque independente de quem seja, a decisão, o livre-arbítrio, ele é individual, é algo individual. Você não pode dizer que foi a tua esposa, que foi o teu esposo, que foi o teu filho, que foi o teu pai, que te influenciou, querido. Amém? Por isso nós precisamos estar firmes na rocha, para tomarmos as nossas decisões, para sabermos quem nós somos, o que queremos, e diante disso tomarmos as nossas decisões com convicção, sendo sóbrios em todo o tempo. E aí João diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aleluia. Queres seres igual a Jesus?
Seja justo. Pratique a justiça, querido. Pratique a justiça. Nós fomos chamados para termos a vida transformada. Muitos se enganam, achando que pelo fato de simplesmente participar de uma igreja, de uma congregação, já é suficiente para agradar a Deus, para garantir a salvação. Não, queridos. Precisamos ter a vida transformada, lavada verdadeiramente pelo sangue do Cordeiro. E nós precisamos nos fortalecer dia por dia, para não nos deixar ser enganado por ninguém. Ninguém. Interessante, querido, que aqui esse ninguém, te digo mais, até a liderança, amém? Quem está te falando, queridos? O que estão te ensinando? Esteja atento o que você está ouvindo, querido. Quem você está ouvindo, ouça tudo. Amém? Mas filtre. Que passe pelo filtro, querido, filtro do Espírito Santo de Deus. Para que você saiba o que é a verdade. Para que nós possamos viver a verdade, querido. Verdade esta. Fruto da lei deixada por Jesus. Que não muda. Que é a mesma. E que é eterna. Amém? Eterna. Para mim e para você. Jesus veio, ensinou, fez a parte dele. E agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Através da prática da justiça. Através da obediência. Para sermos justos. E assim justificados diante de Deus. Aleluia. Verso 8 diz a palavra do Senhor. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Aleluia, queridos. Aleluia. De forma clara, querido, direta, sem arrudeio, João diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Está sob o domínio dele. Está fazendo aquilo que agrada a ele. Então este, querido, não é filho de Deus. Amém? E diz mais, porque o diabo vive, o quê? Pecando. O diabo vive pecando desde o princípio. Ele não faz outra coisa. É pecar, o que é desobedecer. Nós sabemos, queridos, que ele era um príncipe do Senhor. E ali, ele quis ser igual a Deus. E aí ele foi expulso do paraíso, mas só que ele enganou um terço dos anjos. Ele enganou um terço dos anjos, que foram expulsos junto com ele. E ele continua pecando, desobedecendo, fazendo o que faz parte do seu caráter, o que faz parte da sua essência: pecar e arrastar aqueles que poderiam ser filhos de Deus. Amém? E diz, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E diz mais, para isto, por causa disto, para isto, se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Somente Ele, querido.
E é nele que nós devemos crer. A lei deixada por ele é que nós devemos seguir, obedecer, todos os dias. E cada vez mais buscando intimidade com o Espírito Santo, para que ele venha falar aos nossos corações, abrir as nossas mentes, para que nós possamos crescer em sabedoria, não deste mundo, mas vindo de Deus. Muitas coisas, querido, de Deus, são incompreensíveis para o mundo, são loucuras para o mundo. Mas essas loucuras para o mundo, querido, se é de Deus, se é mandamento de Deus, nós devemos obedecer. Verso 9 diz a palavra do Senhor: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pecar, quem não peca? Se você disser que não tem pecado, você já está pecando. Você já é um mentiroso. Amém? A diferença, querido, é que nós não devemos viver na prática do pecado. Porque se porventura pecarmos, o próprio João diz: filhinhos, saiba que nós temos junto do Pai Jesus Cristo, nosso advogado, o justo. Amém, queridos? Mas como é que nós podemos resistir, saber o que é pecado ou o que não é? Através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Através, querido, buscar mais e mais e crescermos em intimidade com o Senhor, para nos fortalecer, para que não venha dúvida em nossos corações, mas que nós tenhamos a certeza em todo o tempo, o que é de Deus e o que não é, o que procede dele ou o que não procede. Aleluia. E diz, repetindo esse verso: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Quem é a divina semente? O Espírito Santo de Deus. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas por quê? É pela sua força? É pela sua sabedoria? É pelo seu tempo de igreja? Não. Pois o que permanece nele, nesta pessoa, é o Espírito Santo de Deus. É a divina semente. Amém? Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Porque não pode viver pecando, na prática constante do pecado, porque é nascido de Deus. E o Espírito Santo, querido, ajuda, amém? Conduz, fortalece, levanta, dá um novo ânimo, não deixa-se ser enganado, amém? Então quem nos ajuda, quem nos guarda, querido, quem está conosco é o Espírito Santo de Deus. E verso 10 diz a palavra do Senhor. Aleluia. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Dois grupos só. Não existe um terceiro grupo. Dois grupos. Existem aqueles que obedecem, que são guiados pelo Espírito Santo, que não vivem na prática do pecado. Amém? Estes são os filhos de Deus. E existem aqueles outros que não são filhos de Deus, que não são conduzidos pelo Espírito Santo, que vivem na prática do pecado. E diz: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Todo aquele que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não procede de Deus.
Amém, queridos? Glória a Deus. Temos uma promessa, queridos. Jesus veio, pagou o preço por nós e nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vejamos o que diz Romanos 8, verso 16 e 17. Romanos 8, verso 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, querido, que nós somos filhos de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Aleluia. Uma promessa para mim e para você, querido, que nós devemos vivenciar todos os dias em nome de Jesus Cristo, independente da circunstância, independente do momento. Curva a tua cabeça agora, vamos orar. Pai amado, Pai santo, aqui queremos te louvar, te exaltar, Pai, agradecer ao teu nome, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Paizinho santo, Pai amado, lhe agradecemos, ó Pai, oh Pai, por Jesus Cristo, que veio aqui, se entregou por nós, se sacrificou por nós, e através desse sacrifício, Senhor, nós cremos que nós temos garantido a vida eterna. Oh Paizinho santo e Pai amado, nós queremos aqui declarar que nós cremos no sacrifício de Jesus, que nós cremos, ó Pai, nas tuas palavras, nós cremos nas tuas promessas, Senhor. E nós, ó Pai, cremos que nós somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos, diante da tua promessa. E que o teu Espírito Santo, Pai, está conosco, está nos conduzindo, está nos guiando. Paizinho santo e Pai amado, que nós não sejamos enganados pelo inimigo, que nós não sejamos enganados pelo mundo, Pai. Que cada dia mais nós venhamos nos fortalecer em intimidade contigo, Pai. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos em todo o tempo. Que nós não sejamos ludibriados, ó Pai, iludidos. Mas que nós venhamos nos fortalecer, Senhor. Oh Pai, na esperança da concretização das tuas promessas em nossas vidas, Senhor. Oh Paizinho santo e Pai amado, que as coisas do mundo não venham, Pai, ser atrativo para nós, ao ponto, Pai, de deixar dúvida em nossos corações, ó Pai, porque em todo tempo nós queremos ter a certeza, Pai, e não, em nenhum momento a dúvida, Pai, de trocar aquilo que é real, que é a tua palavra, Senhor, que são as tuas promessas, Senhor. Oh Pai, de estar na tua presença, é isso que nós queremos em todo o tempo, Senhor. Isso nós não queremos trocar por nada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que cada um, ó Pai, que aqui está, que cada um que está nos ouvindo agora, Pai, tenha essa certeza em seu coração. E que tenha essa convicção, Senhor, de se manter firme, aliançado contigo, independente das circunstâncias, independente, ó Pai, das ofertas, ó Pai, mas que cada um se mantenha firme, aliançado contigo, até o fim, em nome de Jesus, amém e aleluia. Palmas para o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia.